Bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que acompanham o nosso programa pela live. Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Renascer. A gente sempre reitera os nossos objetivos com o programa, que é trazer a oportunidade do debate, do esclarecimento, ou apenas a oportunidade de trazer à tona o Evangelho. O Evangelho de Jesus, o qual nós nos baseamos dentro da doutrina espírita, mas sobre os textos evangélicos que estão lá na Bíblia, apenas com o enfoque da visão espírita. Então, é tudo dentro da mesma ótica cristã. Mas, dentro do enfoque espírita, ele, além de nos esclarecer as passagens antigas, as passagens históricas que tem narradas nesse livro, eles nos auxiliam na compreensão desse ensinamento que é muito profundo. Além de profundo, ele é muito básico. Nós estamos no século XXI. Estamos nos debatendo com problemas antigos, com problemas novos, problemas da nossa atualidade, que não tínhamos uma vez. Porém, a raiz de todos eles continua sendo a forma como nós interpretamos o mundo ao nosso redor, a nossa vida, a gente poderia dizer. Dentro dessa interpretação, cada vez se faz mais necessário a visão espiritual da nossa vida. Visão espiritual porque nós somos espíritos, estamos tendo uma passagem, uma experiência encarnatória, uma experiência física. E todos nós sabemos que ela é passageira. Todos nós, em algum momento, nos retransferimos para o lado espiritual, da onde nós viemos, para onde nós estamos voltando. Então, quais são as nossas preparações ou as nossas vivências dentro desse plano de vida? Porque o Evangelho mesmo, tem um texto aqui no Evangelho Espírita que trata dessa questão. É ilógico, é quase irracional nós vivermos de uma forma alheia a essa realidade. É como se, ele diz aqui, é como se nós fôssemos fazer uma viagem para um lugar distante, diferente, e na nossa bagagem nós levássemos materiais, objetos, roupas que são completamente dispensáveis para onde a gente vai. Ou seja, é uma bagagem que nós estaríamos levando completamente sem efeito, nula para as nossas necessidades. E é isso que nós tentamos trazer. O que é que nós estamos montando a nossa bagagem para essa vida além, para essa vida que é a verdadeira vida, a vida verdadeira, a vida eterna? O que nós estamos colocando? É claro que essas chamadas, elas são fortes, elas são, em alguns pontos, criam um subjetivismo, porque, de novo, as interpretações são diferentes, mas, independente das escolhas, todos nós fazemos as nossas escolhas a todo momento, tomamos as nossas decisões, estamos acertando em algumas, errando em outras, mas sempre tendo novas oportunidades de ou seguir de novo as que foram feitas corretas, ou reposicionar a nossa vivência, rearranjar aquilo que não ficou bem executado. A vida é isso, ela é muito ampla. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós trazemos o Evangelho para discutir, para tentar entender um pouco mais sobre essa mensagem de Jesus. O que ele quis nos falar, porque ele não falou apenas para aquele povo, ele falou para toda a humanidade naquela época. Ele falou sabendo que a mensagem dele é uma mensagem eterna, uma mensagem. E quando nós nos deparamos com algumas informações que tem nos evangelhos,
nós ficamos quase impressionados pela temporalidade que ele carrega. Parece que são textos que foram escritos na atualidade. Parece que são informações direcionadas, eu falei no início, né, que temos questões do nosso passado, questões atuais, problemas, né, da humanidade, e essas orientações parece que elas vêm de acordo com os nossos problemas atuais. É por isso que existe um exercício, a gente poderia dizer, uma prática, uma alternativa de consolo e de orientação que é muito antiga e que o Espiritismo trouxe ela novamente para que nós possamos lançar mão disso para dar um pouco de acalento para as nossas vidas, que é o Evangelho no lar. No caso aqui, é o Evangelho na rádio. Que significa o quê? Nós abrimos o Evangelho, primeiro nós fazemos uma pequena oração, né? Que pode ser em silêncio, àqueles que nos auxiliam, aqueles que nos rodeiam, anjo da guarda, espíritos protetores, guias espirituais, demais amigos que estão nos auxiliando em todos os momentos, para que nos intuam, para que nos ofereçam um texto que venha a ser aquilo que nós mais precisamos nesse momento, seja como entendimento, seja como muitas vezes uma solução, um insight, uma ideia nova que a gente às vezes não tinha visto. E fazendo esse evangelho, a gente lê e interpreta ele. Normalmente se faz em casa, com a reunião da família, num dia da semana estabelecido e num horário sempre o mesmo, quando a equipe espiritual se acerca de nós, nos harmoniza nesse ambiente, troca muitas vezes esses fluidos densos que nos cercam e nos permite essa sensação de bem-estar espiritual, que é isso que todos nós procuramos. E hoje, então, nós vamos abrir aqui o Evangelho aqui na rádio para tentar saber o que ele nos diz. E aqui foi aberto no capítulo 10. Capítulo 10 do Evangelho Espírita, ele fala de uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E foi aberto bem na primeira página do capítulo. Para a gente... A primeira página sempre traz a mensagem evangélica e depois, em cima dela, é feito o desdobramento na visão espírita, em alguns momentos na visão do próprio Kardec, em outras mensagens por espíritos. Então, vamos ver o que ele quer nos dizer, o que Jesus falou para aquele povo no Sermão da Montanha, naquele fim de tarde memorável, que até hoje talvez seja um dos momentos mais belos de todo o Evangelho, o Sermão da Montanha, quando ele transmite ao povo o acalento, a esperança, a renovação, dá novamente aquela oportunidade de pertencimento das pessoas com o nosso Pai, que nós não estamos desamparados. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, onde tem listados as bem-aventuranças. E continua: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E continua: se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso tudo então está no Evangelho de Mateus, essa transcrição. E pegando a primeira parte, quando ele diz, né, da bem-aventurança, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia.
O que significa a misericórdia? Significa o perdão, né? Significa perdoar aos demais para que nós próprios possamos obter essa misericórdia, esse perdão. Porque lá na oração do Pai Nosso, nós dizemos de forma muito clara, quase no fim dela, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não é que seja uma troca, mas nós estamos colocando, dizendo a Deus para que Ele nos perdoe, porque nós também estamos nos comprometendo a perdoar os outros. O perdão é uma demonstração muito grande de amor, primeiro a Deus, porque nós compreendemos a potência dele sobre todos nós, nós entendemos a nossa pequenez perante ele, as nossas falhas, a nossa imperfeição, e sabemos que estamos rodeados de irmãos que são iguais a nós. Não existe diferença nenhuma. Então, o perdão e o ato de ser perdoado nos é extremamente importante na nossa caminhada. Nós precisamos disso para não afundarmos, para não pegarmos, inclusive, às vezes o caminho oposto, o caminho da frieza, o caminho da ingratidão, o caminho do justiçamento. São todos caminhos que nos afastam da verdade. Viver com Deus significa colocar em prática no dia a dia, nas nossas atitudes, principalmente, que é o que mais aparece são as nossas atitudes, um pouco dessa bondade que Ele nos dá através dessa paternidade divina que nós carregamos. Eu falei da questão dos atos, que é o que mais aparece, mas logo em seguida, num plano um pouquinho mais sutil, vem as nossas palavras, aquilo que a gente está verbalizando. Muitas vezes nós dizemos assim, não, mas eu falei da boca para fora, eu não queria dizer isso, mas nós falamos. Nós falamos e alguém muitas vezes escuta e dentro das interpretações alguém se magoa ou toma um rumo em cima daquilo que nós orientamos. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, que elas sejam fruto de incentivo, de apoio, de auxílio, e não da boca para fora, que tenhamos um pouco mais de comprometimento com aquilo que nós estamos falando. E ainda num plano mais sutil ainda, vem os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles ganham asas quando nós pensamos, quando nós imaginamos alguma coisa, eles não ficam restritos a nós. A ciência já nos demonstrou por vários experimentos as ondas mentais e que elas vão aonde? Vão aonde se sintonizam. Não que elas se sintonizam, vão aonde existe sintonia para captá-las. Então, se nós estamos pensando e estamos desenvolvendo mentalmente coisas positivas e boas, elas vão encontrar mentes no mesmo nível de sintonia. Mas se nós estamos com pensamentos porque achamos que, como pensamos, ninguém está vendo, então podemos fazer o que nós bem entendemos, mas esses mesmos pensamentos vão encontrar mentes no mesmo nível de sintonia. E o que significa isso? Significa um crescimento de força, de energia, de atuação mental nesses dois pontos, positivo ou negativo. Então, a nossa responsabilidade sobre tudo aquilo que nós emanamos de qualquer forma, pensamentos, palavras e atitudes, ela é muito grande, porque não só estamos jogando para fora, abastecendo tudo que existe do lado de fora, como principalmente estamos alimentando a nós mesmos. Então, a nossa caminhada dentro daquilo que nós queremos trazer como transformação, queremos ser pessoas melhores, seres humanos, espíritos melhores, nós precisamos de uma observação, de uma atenção com um pouco mais de rigor sobre aquilo que nós estamos produzindo, para que a gente consiga colocar em prática aquilo que nós desejamos. Hoje, no caso, o perdão. Por que nós
não conseguimos perdoar. E Pedro chega e diz para Jesus, né? Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Porque Pedro, nesse momento, ele estava chateado. Porque outros livros que contam as histórias do Evangelho, eles nos relatam que Pedro chega para Jesus nesse momento, chateado, porque ele diz assim: eu até entendo que pessoas de fora façam coisas contra mim ou contra nós, o nosso grupo. Eu até entendo, porque são divergências de ideias, de atitudes, mas eu fico profundamente balançado quando é um dos nossos que joga contra. Então isso é o que mais incomodava ele. E aí ele diz: puxa, quantas vezes eu preciso perdoar? Então, esses companheiros, esses meus irmãos, será 7 vezes num só dia? Que seria bastante, né? 7 vezes num mesmo dia. E Jesus diz: não é 7 vezes num dia, é 70 vezes 7, ou seja, é sempre. Temos que perdoar sempre. Porque o efeito prático do ato de perdoar e do ato de não perdoar é qual? Quando alguma coisa é feita contra nós, e vamos nos colocar na posição aqui de quem está recebendo, né? Da vítima da situação, alguma coisa é feita contra nós, isso demonstra, primeiro, aquela pessoa que fez isso, ela não está bem, porque senão ela não agiria dessa forma. Ou ela não está bem, ou ela ainda não entendeu, ela ainda ignora o que é o certo a fazer. Aquela pessoa. Eu, no momento em que eu me magoo com aquilo que foi feito, aquilo que foi falado, aquilo que foi em forma de atitude, de agressividade, de todas as maneiras, quando eu me magoo, eu absorvo aquela imperfeição alheia dentro de mim. Eu fico com aquilo girando dentro de mim, me prejudicando, me incomodando, vibrando. Aquilo ali começa a determinar várias situações do meu dia a dia. Muitas vezes acontecem coisas na nossa primeira hora da manhã e que nós carregamos durante todo o dia e dizemos: o meu dia foi ruim porque aconteceu tal coisa. E esquecemos de todo o resto que aconteceu no nosso dia. Coisas boas, positivas, que deveriam ter nos auxiliado a sair daquele mergulho profundo. Mas nós não permitimos isso. Então, são duas vinculações numa mesma situação. Mas nós dizemos assim: mas tem coisas que são imperdoáveis, tem coisas que não podemos admitir, porque senão eu estou colaborando para que aquela pessoa continue sendo dessa forma, agindo dessa maneira, com outros inclusive. Existe outra distinção a ser feita, né? Nós não estamos colaborando a menos que a gente incentive a pessoa a fazer isso. De novo, nós temos que separar quem faz, quem recebe. E saber que quem faz está assumindo uma responsabilidade. Eu não vou incentivar, mas eu não preciso me magoar ou retribuir a ele ou a outro aquilo que eu recebi e não gostei. Retribuir de forma negativa. Eu devo sim redefinir isso e, como diz também num outro capítulo, pagar o mal com o bem. Porque isso é libertador para quem faz. Pode ser que a outra pessoa não interprete, não receba, não assimile isso. Mas quando a gente consegue não guardar o negativismo e consegue transformar isso com um sentimento positivo e devolver algo bom para aquela pessoa, às vezes é só uma palavra dizendo: eu te perdoo. Eu sei que tu não queria fazer isso, ou sei que tu não está de posse do teu juízo. Jesus disse, né, lá na cruz: perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E é verdade. Se nós tivéssemos uma visão ampla da vida espiritual, nós não faríamos nem metade das coisas que nós fazemos, porque nós estamos agindo pelas sensações físicas, pelas vontades, pelos nossos desejos de satisfazer sempre os nossos gostos e esquecemos ou procuramos não ver as consequências de que isso acaba trazendo para nós.
O texto de Kardec, logo depois disso, ele diz assim para nós, ó, e agora a gente vai entender um pouco mais o que é a misericórdia. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico, que é uma outra bem-aventurança. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Esquecimento e perdão das ofensas. Porque se a gente, alguns dizem, a gente não esquece. Tudo bem. Uma coisa é não esquecer, outra coisa é ficar lembrando. Também tem essa diferença, né? Quando tu fica lembrando, tu fica dando vida, energia para aquilo ali e aquilo ali continua pesando sobre ti. Então, o esquecer é no sentido de não ficar trazendo à tona a todo momento essa situação e procurar realmente perdoar verdadeiramente, com verdade, para cortar o elo que nos prende. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma e cheia de mansuetude e de caridade. É bonito, né? É bonito e a gente diz assim, tá, mas nesse mundo aqui não dá para agir dessa forma. Não tem como ser assim, porque senão me atropelam, eles passam por cima de mim. Nós temos que lembrar o seguinte: tudo que acontece, acontece por algum motivo. Esse negócio de sermos vítima, isso aí é um quadro que a gente pinta para se convencer de que somos bons quando não somos. Então, porque a gente acha que o outro é pior que nós, né? Então, ninguém é bom. Ninguém é bom porque a gente faz de bem muito pouco. A gente, às vezes, a gente consegue ser correto. Às vezes. Mas bom, para ser bom tem que fazer o bem. Para ser correto, é só agir dentro do que manda as leis, inclusive as leis civis. Não é nem as leis divinas, que é bem diferente. Então, de novo, né? Relendo, ódio e rancor denotam uma alma sem elevação. Ah, mas nós não queremos ficar a vida toda, as encarnações futuras, dentro dessa mesma, patinando, né, dentro dessa mesma situação. Nós não queremos. Ah, vou deixar para a outra vida porque essa aqui eu não consigo. Consegue um pouquinho. A gente consegue transformar os nossos conceitos. A gente consegue, pelo menos na questão mental, ir semeando aquilo que a gente quer vir a ser. Eu, claro que as minhas atitudes, elas obedecem um automatismo, uma, uma demonstração daquilo que eu sou. É claro. Ninguém se transforma da água para o vinho. E depois eu vou contar uma história aqui de Pedro. Ninguém se transforma da água para o vinho. Mas a transformação ela é lenta e gradual. E ela é possível. E quando nós vamos nessa graduação aos poucos, nós estamos nos transformando verdadeiramente. É isso que a gente tem que lembrar. Então, alma sem elevação. Tudo bem. De repente, com alguns, a gente já consiga ser mais dócil, mais carinhoso. E vamos treinando com esses alguns que são mais fáceis para que a gente consiga fazer isso com os outros, com todos os demais que estão ao nosso redor. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Então, queremos chegar nesse ponto, queremos estar nesse ponto, para não ficarmos dentro de nós nessa energia negativa pesada que acaba nos fazendo mal, faz mal a nós mesmos. Então, muitas vezes, nós adoecemos, nós passamos um dia pesado, como eu disse no exemplo, né? Aconteceu alguma coisa de manhã, a gente passa o dia todo vibrando negativamente por causa de uma única coisa que aconteceu e esquece todas as outras positivas que estão sendo oferecidas para nós. Quantas coisas acontecem de boa. Hoje, estamos ainda na manhã do nosso dia, poucas horas se passaram desde que nós saímos da cama. Quantas coisas já aconteceram de bom? Algumas a gente nem percebeu, mas só o fato do sol brilhar e nos aquecer, nos energizar, já é uma grande coisa. Temos uma casa, um lar, temos uma família ao nosso redor, temos a nossa saúde,
que muitas vezes, não está perfeita. Às vezes é uma coisinha que está nos incomodando, mas todo o resto está fluindo, está trazendo vitalidade, está nos dando oportunidade de fazer alguma coisa. Então, o olhar não pode ser fechado, o olhar tem que ser aberto. Nós temos que olhar para o bem, para as coisas boas, e não para as coisas. De novo, interpretação. Se nós ficarmos olhando só para as coisas negativas, a vida é pesada, a vida é dura. Mas se nós olharmos para todas as oportunidades que surgem, mesmo dentro das dificuldades, a vida é fantástica. E ele continua. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. Então, eu acho triste quando a gente está nessa situação, vendo negatividade em tudo, querendo ver segundas intenções nos atos dos outros. Nós precisamos cortar esse fio. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então fica bem claro, né? Quem está numa situação agradável no sentido de espírito, quem está leve e quem está pesado, preso ao solo. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz, para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então aqui nesse parágrafo ele retorna lá na primeira passagem do Evangelho, seja misericordioso para que obtenha misericórdia, e da oração, né? Então, como é que nós não admitimos o erro alheio, por pior que seja, mas ele tirou a vida de um familiar meu. De novo, né? Nada acontece por acaso, tudo obedece à justiça de Deus. E a gente não compreende isso, e pior, a gente às vezes não quer compreender isso. A gente se dói no nosso egoísmo, no nosso orgulho, dizendo que tirou de nós, aquela pessoa tirou de nós algo muito caro. Se assim não fosse necessário acontecer para a experiência nossa, não aconteceria. Então, o outro é sempre um instrumento da justiça de Deus, como nós somos. Nós também fazemos o mal, nós também prejudicamos, nós também agredimos verbalmente, às vezes fisicamente, agredimos mentalmente, porque ficamos com pensamentos negativos sobre determinada pessoa, muitas vezes obsidiando pessoas encarnadas ou desencarnadas com com o nosso egoísmo, tentando fazer com que elas ajam de acordo com nossa vontade. E achamos que estamos certos? Não, né? Não podemos achar isso. Nós temos que sim voltar para dentro de nós mesmos e rever todas essas questões. O último parágrafo. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. O que ele diz então? A maneira grande e verdadeira de perdoar, que poupa, porque muitas vezes na nossa razão, na nossa posição de ofendido, nós humilhamos o outro. Eu te perdoo, mas de uma forma tão humilhante que o outro se sente rebaixado e muitas vezes ainda mais prejudicado do que o próprio ato que ele fez, porque isso denota nele às vezes um sentimento ruim e negativo. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro, olha aí, ó, as condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que com ostentação irrita em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, a fim de poder dizer a todo mundo, vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de parte a parte.
É impossível, porque um não está perdoando verdadeiramente e o outro se sente atacado, se sente ultrajado pelo ato que o traído obteve. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, nós podemos imaginar, em qualquer situação, a energia presente. Quando o clima está tenso, e a gente usa essas palavras de forma até corriqueira, o clima está tenso, a gente sente o peso do ambiente. A tensão, ela parece que penetra em nós e nos movimenta de alguma forma. Quando nós agimos, como ele diz aqui nessa segunda opção aqui, com orgulho, com espezinhamento, com humilhação, nós fazemos esse clima tenso realmente vibrar no interior de cada um de nós. E nós estamos então contribuindo com o quê? De novo, né? Estamos alimentando o quê nesse mundo que nós fazemos parte? Será que é isso que nós queremos? Será que o nosso orgulho está falando mais alto do que o nosso coração? Então nós temos que pensar nessa situação. E o clima leve, o clima ameno, que todos nós gostamos, que nós nos sentimos bem, nós nos sentimos agradáveis quando estamos no meio dele, ele não precisa ser apenas criado externamente. Ele é criado dentro de nós, exteriorizando ao nosso redor. Então, nós somos agentes que sofremos transformação, mas que transformamos. Nós olhamos muito na primeira hipótese, de que tudo que vem de fora nos afeta, mas nós estamos afetando tudo que está fora. Afetamos o que está dentro, que somos nós, e afetamos o que está fora, através daquilo que nós estamos a todo momento projetando. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E eu falei agora há pouco, eu queria só trazer para vocês, a título de conhecimento, esse livro aqui, o título é Humano Demasiado Humano, a Transformação Moral de Pedro. Ele é um livro que foi escrito baseado nos livros de Amélia Rodrigues, Espírito, com psicografia de Divaldo Franco. A autora desse livro, Denise Lino, ela faz um apanhado, como diz aqui, a transformação moral de Pedro, ela faz um apanhado da vida de Pedro e da grande mudança que teve a vida dele. Ela separa em 4 as fases da vida de Pedro, que é, em primeiro, o encontro dele com Jesus, quando Jesus vai até ele e convida ele a participar do grupo que seguiria com ele e seriam os transmissores da Boa Nova, inclusive na continuidade da transmissão da Boa Nova após o desencarne de Jesus. O segundo item da vida dele fala da convivência dele com Jesus. A questão da convivência, tem a questão do encontro e da convivência, elas são amplamente narradas nos evangelhos. Então tem vários trechos. Pedro era o apóstolo que estava frequentemente mais próximo de Jesus. Em todas as passagens, quando cita, diz, estava Pedro, João e Tiago. Eram os 3 apóstolos que estavam frequentemente com Jesus. E vários diálogos que são narrados nos evangelhos são diálogos principalmente de Pedro com Jesus. O terceiro fala da interlocução. A interlocução, então, seria faria dentro do convívio ainda com Jesus, mas a parte mais de questionamentos de Pedro sobre Jesus, como esse que a gente leu agora, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? O seguinte é a negação, o fato que é o divisor de águas, naquele momento em que Jesus já tinha predito, né, que Pedro o negaria 3 vezes, e ele diz, nunca,
eu dou a vida por ti. Mas de fato aconteceu e aquilo mexeu com ele de uma forma muito grande. E por fim, ele trata do soerguimento, a virada de chave que Pedro teve para não se afundar e continuar na sua trajetória, no seu caminho que foi escolhido. E ele nos fala, eu não vou contar o livro para vocês, mas ele nos fala de uma forma muito interessante, porque nós conhecemos Pedro pelo Evangelho. Então, aquele discípulo, aquele apóstolo, que é o braço direito de Jesus, é aquele apóstolo que é a fortaleza física, que está disponível para executar as tarefas necessárias, tem uma ascendência sobre os outros demais, uma ascendência inclusive moral sobre todos, mas em várias passagens ela nos demonstra um Pedro, não só Pedro, os demais também, mas que não compreendiam verdadeiramente ou profundamente o que Jesus, quem era Jesus e o que ele estava mostrando para eles na questão de vida espiritual. Tem vários trechos, como esse que nós lemos hoje, e outros vários, em que Pedro questiona quando Jesus fala alguma coisa do tipo, ah, dá para ser mais claro que a gente não entendeu o que tu está querendo. Jesus vinha, inclusive, predizendo para eles do seu Calvário. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém para ser morto por aqueles que eram contra ele. E ele já preparava eles, e eles não entendiam. Tanto que na hora em que Jesus foi preso, Pedro levanta a espada para tentar proteger Jesus e ele diz: não, guarda a espada. Isso não é necessário. Não é, os meus não agem dessa forma. Então, eu falei da negação, que é o ponto de virada, porque até ali ele ainda era alguém que convivia. Estamos falando exatamente só de Pedro, né? Então era alguém que convivia muito próximo de Jesus, porém não tinha ainda assimilado essa profundidade daquilo que ele estava trazendo para a humanidade. Até porque das questões, né? Tem todas as questões que dizem respeito às viagens, à manutenção, aos cuidados, à proteção de Jesus. Então tudo isso mexia muito com a questão prática dele. E o que ele nos conta é que após o episódio de ter negado Jesus, Pedro deu uma virada na sua vida. Ele, ao invés de sucumbir, como muitos de nós poderíamos fazer naquele momento, inclusive o próprio Judas, percebendo o erro que cometeu, tirou a própria vida. Pedro se interiorizou, buscou força no alto para vir a ser no futuro, e o futuro era quase imediato, aquele apóstolo que foi o pilar do cristianismo, aquele que sustentou a continuidade da mensagem de Jesus. Então, o quanto ele foi importante não apenas na história, mas como exemplo para todos nós, como a possibilidade de que nós estamos ainda dentro de uma vida humana e muitas vezes temos dificuldade em agir de forma diferente da nossa atual natureza. Mas os fatos que ocorrem, as consequências dos nossos atos, elas têm a grande oportunidade de nos demonstrar que aquilo não foi feito de forma correta, que nós temos que sim refazer. Nós temos a oportunidade, pela continuidade da nossa vida física ou espiritual, nós temos a oportunidade de refazer e de tornar isso algo bem mais vivo, que é a palavra mais correta, né? Estarmos vivos perante as oportunidades que nos são oferecidas. Vivo significa ser atuantes, colaborativos, não apenas respirando, que a gente diz que é sobrevivendo, mas agindo. Esse é o principal. E esse exemplo de Pedro é muito interessante.
Esse livro não é um livro que conta a história, é um livro que conta um perfil de uma vida. Ele nos demonstra, através de várias passagens evangélicas, de vários contextos, de várias interpretações de outros, inclusive de obras espíritas, que são narradas, demonstrando para nós essa personalidade fantástica que foi Pedro, mostrando que, assim como nós, ele também sucumbiu, mas nos dando essa luz para que a gente possa continuar. Que as pedras no caminho elas não sejam empecilhos da nossa caminhada, e sejam sim alavancas para que essa nossa subida evolutiva ela tenha amparo, ela tenha um ponto de apoio, para que a gente possa estar a cada passo sempre mais estruturado, mais confiante, mais firme e forte na nossa obtenção. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. A bem-aventurança do capítulo 10, a pulga, para a gente, às vezes, se dedicar mais a um conhecimento de uma personalidade tão importante como é Pedro, para perceber que, tanto há 2000 anos, quanto no decorrer desse período até hoje, nós ainda somos os mesmos, nós ainda carregamos as nossas dificuldades, nós ainda temos um certo rancor, uma certa paralisia em agirmos de forma correta. Então, quem sabe estamos agora no mês de dezembro, o mês do Natal, o mês onde os nossos corações são mais tocados, onde essa presença de Jesus, não que ela seja mais forte, mas nós acabamos lembrando dele com mais frequência mesmo durante os nossos dias, porque é onde a gente olha, a gente vê enfeites que são como que esperando o renascimento dele, mas o renascimento dele dentro de nós, dentro das nossas ideias renovadas, dentro do nosso sentimento com mais carinho pelos outros, para que nós possamos começar a formar de uma forma mais sólida o verdadeiro mundo, o mundo de fraternidade, um mundo de união que a gente deseja para todos nós. Então, o meu agradecimento a todos pela companhia mais esse sábado, nessa nossa conversa sobre o Evangelho, e nós continuamos agora na rádio. Até meio-dia nós vamos ainda com o nosso programa Renascer na rádio. E pedindo mais uma vez para que a gente possa se reencontrar no sábado que vem, 11 horas, nesse mesmo canal. Tá bom? Obrigado a todos e até lá.